Existe um texto que diz, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. O nosso Deus ele foi invocado durante 4 anos do mandato passado, né, da presidência da República. A gente viu uma primeira-dama que invocava o nome do Senhor Jesus, que ia a cultos evangélicos. O presidente ia também aos cultos evangélicos, ia a missas da Igreja Católica, inclusive com a sua esposa, que é evangélica, ela participava de alguns cultos. Porém, a gente já tem uma troca. No primeiro dia do mandato do atual presidente, a primeira-dama lava as escadarias do Planalto com sal grosso. Né? Então, a gente já vê uma troca de crença, a gente vê uma troca de autoridade, inclusive espiritual, falando agora no contexto espiritual, porque somos cristãos aqui, nós não podemos também deixar o nosso lado cristão, do nosso lado de crença, fora dessa discussão. Só que aí é o seguinte, hoje nós temos um presidente que não se posiciona como cristão, assim, da mesma forma que nós nos posicionamos, que tem a mesma ideologia de fé, né, a mesma crença, a mesma prática nossa. Porém, nós temos que nos sujeitar a ele. É uma pergunta. A Bíblia diz lá em Romanos 13, 1 e 2, o seguinte: todo mundo deve sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas, portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus institui, e aqueles que assim procedem, trazem condenação sobre si mesmo. Qual a interpretação de vocês em relação a esse texto aqui? Nós temos que nos sujeitar, orar para que Deus abençoe esse presidente, é isso que a gente precisa fazer? Como que é? Qual é o seu posicionamento? Eu já vi um sermão do senhor sobre isso, eu quero trazer aqui publicamente. Olha só, é importante destacarmos quando Paulo escreve, né, essa carta, né, carta aos Romanos. O contexto era outro, a situação era outra, todavia existem alguns princípios que nós podemos guardar para nós e colocarmos em prática. Em nenhum momento a Escritura afirma que nós devemos orar por quem está matando a igreja. Por exemplo, nós temos ditaduras hoje no mundo onde os cristãos estão sendo massacrados. E não há nenhum texto na Sagrada Escritura que diz assim: vocês precisam interceder por esse governante para que ele continue matando. Não diz isso. Então, olha o que o texto diz. Tanto esse aí, primeiro que John Stott, que eu recomendo, John Stott, para quem não sabe, é considerado um dos maiores exegetas do século XX. Então, o cara tem moral para falar. Ele vai afirmar que esse texto, quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz que a autoridade que realmente Deus levantou, a autoridade que Deus realmente levantou é uma autoridade que jamais fará mal ao homem. Jamais. A autoridade levantada por Deus jamais vai trazer prejuízo para as pessoas, para a humanidade. Porque senão nós vamos ter que colocar na conta de Deus todas as atrocidades praticadas por homens que estavam investidos de autoridade. Nós temos que agora dizer que Hitler era um homem de Deus. Nós temos que dizer que o cara lá da Coreia é um homem de Deus. Ele é a autoridade de Deus. Bem, a autoridade que Deus levanta, isso disse John Stott, é uma autoridade que de fato é diferente. E é por esta razão que Paulo, quando escreve a Timóteo, ele escreve também, diz assim, olha, ore pelas autoridades para que elas sejam sábias ao ponto de não nos impedir de desenvolvermos a nossa espiritualidade. Pode pesquisar isso aí. Então percebam que o texto que tem uma harmonia, uma sincronia, ele vai tratar exatamente disso. A autoridade que Deus levantou jamais irá perseguir a igreja. Jamais. Então, essas pessoas que estão aí num cargo importante, que exercem uma função de autoridade, nem todas foram efetivamente escolhidas por Deus. Por essa razão, a minha defesa que eu faço eu preciso avaliar quem está no governo. E não precisa ser um governo evangélico, não é? Propriamente dito, cristão da Assembleia de Deus. Não precisa. Mas eu preciso entender que tipo de líder é esse? Que tipo de governante é esse? Há um governante no nosso poder hoje, isso é um fato, e a simpatia dele com a igreja evangélica, como é? Como é que se dá?
há perseguição religiosa no país? Sim. E se há, como se dá, através de quem se dá? Foi Deus quem estabeleceu esse homem? Essa é a pergunta importante. Deus colocou esse homem no poder ou de fato foi as pessoas que escolheram esse homem? Ah, mas Deus está por trás disso aí. Eu não acredito. Eu não acredito que foi Deus responsável pela escolha de ditadores, de comunistas, de perseguidores da igreja que massacram e matam a igreja. Basta olhar o século III, por exemplo, a grande atrocidade que aconteceu no mundo, uma coisa surreal. Nós temos história da igreja mostrando, comprovando, e até hoje a gente vê cristãos sendo massacrados e eu não consigo enxergar um cristão orando e dizer assim, Deus, continue abençoando esse governante. O caminho, na minha opinião, não é essa, né?